A sua Bíblia no Salmo 91. Um salmo bastante conhecido de muitas pessoas, até de quem não é crente. Muitas vezes a gente chega na casa de alguém que não tomou decisão por Cristo ainda, que não vai na igreja, mas às vezes a gente vê lá um pedestal bonito e a Bíblia aberta, e geralmente ela está aberta ou no Salmo 23 ou no Salmo 91. E muitas pessoas leem esse salmo, mas não compreendem muito bem o que esse salmo quer dizer. E muitos têm esse salmo como um amuleto. Se ele estiver aberto na minha casa, o Senhor vai me proteger. E hoje a gente vai ver que não é bem assim. Então nós vamos ler este salmo. Para quem está fazendo a leitura bíblica anual, acompanhando, provavelmente deve ter lido esse salmo essa semana. Se estiver um pouquinho atrasado, ainda vai ler. Quem já está um pouquinho adiantado, já deve ter lido algumas semanas atrás. Lembrar também aos pais, as crianças, quem já completou 4 sermões trabalhados durante a semana, no final pode trazer para mim. Você, criança, que ainda não completou aí, o seu desenho, atrás dele tem as perguntas para o papai e a mamãe trabalhar com você durante a semana. Você que não completou, tem a oportunidade de completar hoje. Domingo que vem você pode trazer para mim, quer dizer, completar hoje não, durante a semana. Domingo que vem você pode trazer, e domingo que vem eu vou trazer um brinde especial para cada um de vocês. Tanto para os que completaram hoje, quanto também para os que irão completar até domingo que vem, tá bom? Então vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmos 91. Diz assim a palavra do Senhor: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Cristo, onde a proteção se encontra e permanece. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Nós veremos nessa jornada que no final de tudo, a proteção que é prometida aqui no Salmo, ela se encontra em Cristo Jesus. Por isso, o tema Cristo, onde a proteção se encontra e permanece. Meus irmãos, nós vivemos dias difíceis. Mas o pensamento de proteção e segurança, ele começa na nossa vida, na verdade já começa com os nossos pais. A preocupação de dar um lar seguro, uma segurança para os nossos filhos. E nós somos ensinados o tempo inteiro a pensar nisso, Como que a gente vai viver nesse mundo de maneira segura? Mas aí vem uma crise, uma guerra mundial, em outro lugar, melhor dizendo, longe daqui,
afeta a nossa segurança financeira, a nossa vida. Vem uma corrupção no INSS, afeta as finanças dos aposentados. Vem uma doença, abala toda a nossa estrutura, porque aí a gente fica com medo de morrer ou de coisa assim. Enfim, a gente pensa muito em segurança. A gente deseja muito viver seguro, mas quando vem as tempestades, logo a gente fica apreensivo e abatido. E a pergunta que nós precisamos fazer, meus irmãos, não é se a tempestade virá, mas onde nós nos abrigaremos quando ela chegar. Porque é certo que as tempestades vêm. Isso é certo. É certo que nós vamos passar por dificuldades na nossa vida. Mas onde é que nós vamos nos abrigar? Onde é que nós vamos nos esconder? E Deus aqui nesse salmo, Ele oferece uma proteção completa e refúgio seguro para aqueles que habitam em sua presença, demonstrando assim o seu amor paternal através de Cristo, que é o nosso verdadeiro abrigo. E então nós descobriremos nessa noite as dimensões extraordinárias dessa proteção divina que Deus oferece em Cristo Jesus. E a primeira dimensão que eu quero trabalhar com você nessa noite, a dimensão dessa extraordinária proteção, tem a ver com o fundamento dessa proteção, que é a intimidade do abrigo. Versículos 1 e 2, o salmista fala desta proteção. E ele não começa com uma promessa, mas ele começa com uma condição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E meus irmãos, o verbo aqui, ali no original, o habitar, ele não se refere a uma visita ocasional, sabe? De repente, as coisas apertam para a gente, aí a gente vai visitar a habitação de Deus. Não. O verbo trata de uma residência permanente, como se eu fosse um morador contínuo. Como Calvino nos diz no comentário dele, o salmista não fala daqueles que ocasionalmente buscam a Deus em momentos de crise, mas daqueles que fizeram de Deus a sua habitação permanente. É uma vida de constante dependência e comunhão. O problema, meus irmãos, é que geralmente nós, como crentes, nós buscamos a presença de Deus ocasionalmente. Às vezes a gente vai levando, às vezes não, sempre a gente leva a vida, vai levando, acorda, vai para o trabalho, vai trabalhando, mas aí de repente vem uma angústia que aperta o nosso coração, aí a gente corre para Deus. De repente a gente perde o emprego, passa por uma crise, aí a gente vai buscar o Senhor. Geralmente quando as coisas acontecem assim, a gente corre para a presença do Senhor e corre chorando, abre o coração, começa a cantar. Mas nós não vivemos desse jeito de maneira constante. E meus irmãos, nós precisamos entender que Deus não é um hotel espiritual para emergências, mas Ele é a nossa casa permanente. Deus não é um hotel espiritual para emergência, mas a nossa casa permanente. Você não pode alugar a proteção de Deus, você precisa morar nela. Entenda isso. Intimidade com Deus não é um luxo espiritual que eu vou de vez em quando, é uma necessidade de sobrevivência. A proteção de Deus, ela começa quando nós mudamos o nosso endereço espiritual para a presença dEle. Não adianta eu querer buscar o Senhor de maneira ocasional. E aqui nós precisamos refletir sobre isso. Onde você tem estabelecido a sua residência espiritual? Tem sido nas Escrituras Sagradas, onde nós encontramos Cristo Jesus?
É um lugar onde você vai todos os dias buscar o Senhor Jesus? É um lugar em que você sai pela manhã, mas volta durante a noite? Ou você busca a Deus somente quando as sirenes dos perigos da vida ressoam no seu ouvido? Sua relação com Deus é caracterizada por intimidade constante? Ou é por uma busca esporádica? Como tem sido isso? O salmista começa falando de uma proteção divina, mas uma proteção divina que vem mediante esse habitar, esse permanecer na presença dele. Portanto, a primeira coisa que nós estamos vendo, você precisa buscar essa presença de Deus. Como fazer isso? Ora, estabeleça uma rotina diária de comunhão. Estabeleça isso como meta na sua vida. Eu não vou sair de casa enquanto eu não orar, não ler a Bíblia, não cantar ao Senhor, não buscar a presença do Senhor. Coloque isso como meta. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade. Meus irmãos, você que trabalha, você que é CLT, você evita faltar sexta-feira e segunda-feira porque você sabe que vai descontar o final de semana da sua carteira de trabalho, da sua remuneração, os seus honorários, né? Você evita fazer isso. Você sabe que você não pode chegar atrasado e você não chega porque você preocupa muito com aquilo que você ganha. Por que você não se preocupa tanto assim com a presença do Senhor diariamente? Você não costuma chegar atrasado no seu trabalho, mas geralmente todos os domingos você chega atrasado na igreja. Por que isso? Mas quando nós precisamos do Senhor, nós vamos chorando para Ele e buscamos Ele. Deus não pode ser um hotel, como eu disse, para as nossas emergências. Ele precisa ser a nossa morada. Estabeleça isso. Coloque isso como regra na sua vida. Cultive isso todos os dias. Porque o Salmo é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não que visita de vez em quando. Mas a segunda dimensão aqui dessa proteção, nós vemos a abrangência dessa proteção na nossa vida. Que é a defesa contra todo o tipo de perigo. Contra todo tipo de perigo. Ele começa falando aqui, revelando essa amplitude que é abrangente da proteção divina. E é interessante que o salmista, ele usa uma linguagem poética, mas também uma linguagem militar de proteção. Ele move-se dessas metáforas de ternura maternal e força militar. Quando ele diz, asas da ave, né? Vou te guardar sobre as minhas asas, e a minha presença também é pavês e escudo. Isso mostra para nós a proteção de Deus, que é tanto amorosa quanto é poderosa. Ele nos protege como um pai mesmo, uma mãe protege uma criança, que abraça, que cuida, mas também como um soldado que protege a sua nação. E Deus nos protege contra, por exemplo, versículo 3, perigos ocultos, o laço do passarinheiro, né? Armadilhas invisíveis, enganos sutis. Ele nos protege da peste perniciosa, doenças avastadoras, epidemias que surgem de formas sorrateiras, enfim. É tudo aquilo que às vezes nós não percebemos. Nós vemos também no versículo 4, como eu disse, uma proteção maternal e militar. A imagem das penas, das asas, evocam o cuidado de Deus. E do pavês e escudo representa uma proteção militar. É uma proteção temporal completa do terror noturno, são os medos, ansiedades que atacam na escuridão, que a gente nem percebe, a gente não consegue ver de onde vem. Já viu? Você provavelmente deve ter, de repente, acordado às vezes com angústia,
Ou depois de um dia inteiro ir dormir com ela e você olha e tenta ver de onde que vem essa angústia, mas você não percebe. O Senhor nos protege dela também. A seta que voa de dia, que são ataques diretos e visíveis. Às vezes eu consigo identificar os ataques do inimigo, eu consigo ver. Tem hora que eu não consigo identificar, mas outros momentos eu vejo. O Senhor me cuida tanto de um quanto de uma outra maneira. A peste que se propaga nas trevas, a mortandade que assola ao meio-dia. Enfim, meus irmãos, Deus nos protege de uma maneira completa. A ideia do salmista de falar todas essas coisas é isso. De maneira completa, o Senhor me protege. Deus não promete a ausência, e é importante você entender isso. Deus não está prometendo a ausência de tempestade, mas Ele está prometendo a sua presença em cada uma delas, protegendo-nos em todos os nossos problemas. Eu vou repetir para você gravar e entender isso. Deus aqui, Ele não está nos prometendo a ausência de tempestades, mas Ele está nos prometendo a sua presença em cada uma delas, protegendo-nos em todos os nossos problemas. Meus irmãos, nós vamos passar por dificuldades no mundo. O Salmo não está nos isentando das dificuldades, mas ele está nos garantindo proteção. Não é que eu não vou enfrentar a enfermidade, mas é que mesmo enfrentando a enfermidade, Deus está me guardando. Não é que eu não vou passar por problemas financeiros, é que Deus, em meio ao problema financeiro, Ele está comigo. É isso que o salmista está dizendo. E ao longo de toda a Escritura, nós vemos isso. Nós vemos o povo de Deus passando ou enfrentando por dificuldades, mas nós vemos Deus com ele. O cântico que nós cantamos hoje, no início, fala um pouco sobre isso. Romanos capítulo 8. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Lá em Romanos, Paulo diz que nós somos entregues a ovelhas, como ovelhas ao matadouro, o dia todo. Ou seja, o dia todo, todos os dias, nós corremos o risco de morte, mas nada nos separa da presença de Deus que está em Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem os poderes, nem a profundidade, nem a altura, nem a largura, nem qualquer criatura, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem do passado, nada nos separa da presença de Deus. O salmista nos garante a proteção, não a isenção de problemas. E essa é uma maneira que as pessoas interpretam o Salmo, uma maneira equivocada. Eu não vou ser atingido, não vou ser abalado, eu não vou passar por dificuldades. Não, não é isso. É que eu posso enfrentá-la, mas o Senhor está comigo. Eu vou vencer. Uma frase que eu gosto de dizer para a igreja sempre, e repito muitas vezes, é que o Senhor Jesus nunca nos prometeu uma caminhada tranquila, mas Ele nos garante uma chegada segura. Portanto, eu preciso entender isso. Você reconhece essa proteção divina em todas as áreas da sua vida? Às vezes, quando vêm os terrores noturnos, a gente tem a tendência de esquecer que Deus nos protege. Quando vêm as dificuldades, eu tenho a tendência de esquecer a proteção de Deus e começo a ter medo. Meus irmãos, nós precisamos desenvolver uma perspectiva eterna da proteção divina. Eu posso enfrentar o problema de saúde aqui, uma doença grave aqui, mas a nossa vida é eterna. O fato de eu enfrentar uma doença, uma enfermidade aqui, não significa que Deus não esteja me protegendo. Porque a nossa vida é eterna. Eu preciso começar a ter essa perspectiva do eterno. Mas às vezes o nosso olhar é muito limitado. Então nós achamos que Deus nos abandona, nós achamos que Deus não nos protege, que Ele não está conosco.
mas eu preciso aprender a olhar além do que os meus olhos podem ver. Uma outra coisa que nos ajuda muito a confiarmos no Senhor é praticar a gratidão preventiva antes de receber alguma bênção. Mas já ser grato por Deus, por tudo aquilo que Ele é, mesmo sem Ele executar alguma coisa. Deus é proteção. Eu preciso agradecê-lo a Ele por isso. Mesmo antes de uma enfermidade, mesmo antes de um problema financeiro, mesmo antes de um problema relacional, eu preciso agradecer, louvar a Deus. Qual o motivo de eu vir à igreja? Um deles deve ser a gratidão para louvar a Ele. Ah, pastor, eu não tenho ainda motivos de gratidão. Não importa, temos sim. Porque você pode achar que Deus não fez muita coisa por ti. Mas o que Ele poderia fazer de tão grande ou maior do que aquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz, morrendo por nós? Ele nos sara e nos protege do maior mal que nós poderíamos enfrentar, que é a própria ira de Deus. Nós então precisamos agradecer o tempo inteiro a Ele por tudo que Ele tem feito. Mas uma terceira dimensão que eu gostaria de mostrar para vocês aqui tem a ver com os agentes da proteção divina, que é a assistência angelical que nós temos o tempo inteiro. E nessa sessão a promessa de proteção, ela se intensifica, revelando que Deus não apenas nos protege, mas Ele mobiliza os céus para isso, os seus agentes angelicais, né? A confissão pessoal de fé do salmista é: porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Isso serve de fundamento para as promessas que se seguem. E Deus não promete uma ausência de dificuldades, como eu já disse para vocês, mas que nenhum mal terá a palavra final na nossa vida. Nenhum mal. Deus não promete que estaremos isentos de toda aflição, mas que nenhuma aflição nos separará do seu amor ou frustrará os seus propósitos para a nossa vida. Nada vai frustrar isso. E eu preciso confiar. E no versículo 11, versículo 12, se você olhar aí na sua escritura, ele vai dizer: porque aos seus anjos darás ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. É interessante porque esse versículo, ele é citado pelo diabo, ou parte dele é citado pelo diabo na tentação de Jesus. E eu comecei esse texto mostrando para vocês que o nosso lugar de segurança é em Cristo, porque esse é um salmo messiânico. Nós concluiremos esse sermão mostrando que essas promessas não são promessas soltas a nós, mas são promessas que se cumprem em Cristo Jesus. Aquele que cumpriu plenamente, aquele que habita de verdade, com perfeição, a morada do Altíssimo, é Cristo Jesus. E nós vemos aqui que Deus mobiliza o céu e a terra para proteger aqueles que são seus. E nós somos de Deus, o Pai, por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, nos comprando. A proteção que é garantida a Cristo é a proteção garantida a nós, se nós estivermos nele. Não há proteção divina desse salmo fora de Cristo Jesus, não há. Não adianta nós pegarmos uma Bíblia e deixarmos aberta na nossa casa no Salmo 91. Não adianta. Essa Bíblia que muitos deixam aberta lá, ela deveria ser fechada, colocada debaixo do braço e trazida para a igreja todos os domingos. Ela deveria ser aberta todas as manhãs, folheada e lida em todas as suas páginas. Não adianta colocá-la ali como um amuleto, porque não há proteção fora de Cristo Jesus. E não há
proteção em Cristo Jesus, se não houver fé nele, crença nele, se não houver um negar a si mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus dia a dia. É inútil rogar a Deus a proteção divina se nós não estivermos em Cristo Jesus. Portanto, nós podemos agradecer a Ele todos os dias por estarmos em Cristo, por termos Cristo conosco. Meus irmãos, a gente pode enfrentar qualquer situação nessa vida, mas se eu estiver com Cristo, eu posso ter certeza que nenhuma aflição vai angustiar o meu coração mais do que o consolo que eu encontro em Cristo Jesus. Que nenhuma luta vai vencer a batalha, porque eu tenho a vitória em Cristo Jesus. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Não é isso que a Escritura nos ensina. E Deus vai mover céus e terra para cumprir isso na nossa vida, se nós estivermos em Cristo Jesus. Os anjos que guardaram o Deus homem, Jesus Cristo, são os anjos que guardam também a nossa vida. Eu me lembro da minha mãe orava muito, e minha mãe falava muito sobre a proteção dos anjos. Uma expressão que ela gostava muito de usar é: Deus, acampe os seus anjos em volta da igreja. Acampe os seus anjos em volta da nossa casa. Acampe os seus anjos em volta da vida do fulano, do ciclano. Às vezes nós esquecemos, meus irmãos, que as nossas batalhas, elas não são somente visuais e terrenas, mas elas são também, e principalmente são espirituais. Paulo, em Efésios, capítulo 6, quando ele fala da armadura de Deus, ele fala disso. Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso nas regiões espirituais do mal. Nós precisamos rogar a Deus, orar a Ele, pedir que os anjos nos ajudem, que os anjos nos protejam. Deus moverá céus e terra para nos proteger. Mas a quarta dimensão dessa proteção tem a ver com a garantia dela. As promessas pessoais de Deus para a nossa vida. Do versículo 14 ao versículo 16. Essa seção final do Salmo apresenta essa garantia de Deus para nós. Aqui o próprio Deus fala em primeira pessoa. Se você observar até o versículo 13, é o salmista falando a respeito de Deus. Mas o versículo 14 e 16 é o próprio Deus que diz. É o próprio Deus. A pessoa agora do salmo muda. E é Deus garantindo. E essa mudança de perspectiva ela é poderosa, porque não são mais as palavras humanas sobre Deus, mas as palavras do próprio Deus sobre os seus filhos. E Ele nos protege. Ele nos protege e Ele nos garante isso. Agora, preste atenção. Se você observar aí na sua Bíblia, você vai perceber que a base dessas promessas está em 3 características do verdadeiro crente que precedem a promessa. Deus vai prometer, mas existe aí 3 características que mostram o verdadeiro crente. Ele se apegou com amor, ele conhece o meu nome, ele me invoca. Se apegou com amor, denota um amor apaixonado, devotado, uma devoção profunda a Deus. Ele se apegou com amor. Eu preciso aprender a me apegar a Deus com amor. A gente tem a tendência a se apegar a coisas deste mundo. E às vezes a gente não percebe. Mas nós sempre somos apegados a coisas que nós vemos. E eu preciso me apegar a Deus.
eu preciso ter essa profundidade de amor por Ele. A segunda característica que eu disse, conhece o meu nome, significa intimidade pessoal com o caráter de Deus. Um conhecimento experimental da sua natureza. Conhece o nome de Deus. Eu conheço o nome de Deus, é Yahvé. Não se trata de saber como é que se escreve, o que significa. Mas tem a ver com intimidade. A gente conhece o nosso cônjuge melhor do que conhece outras pessoas, porque a gente convive com ele. A gente vê os seus defeitos, a gente vê as suas qualidades, a gente sabe como ele se porta. Isso é conhecer, isso é intimidade. A gente precisa ter essa intimidade com Deus. E me invocará expressa dependência através da oração e oração constante. Então, crente verdadeiro, e esse a quem Deus promete essa proteção, é aquele que se apegou a Ele com amor, que conhece o seu nome e que o invoca todos os dias. Você tem feito isso? Como tem sido a sua vida diante do Senhor? Tem sido uma morada no esconderijo do Altíssimo? Você tem conversado com Ele diariamente, dialogado com Ele diariamente? Se você tem feito isso, meus irmãos, a resposta a esse amor de estar morando com Deus, de estar se apegando a Ele, conhecendo Ele, invocando a Ele, Deus diz várias coisas. Ele diz, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, eu lhe responderei, estarei com Ele, livrá-lo-ei, o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Olha quantas coisas Deus está prometendo para nós. E quando a gente olha para o que Ele diz aqui no Salmo, nessas coisas, olha, saciá-lo-ei com longevidade. Quem não quer ser saciado nas nossas necessidades? Gente, isso é fantástico. Mostrar a salvação, ter convicção, certeza dessa salvação. Sabe? Uma esperança certa que não vacila. Estarei com Ele. É aquele sentimento de que Deus está comigo o tempo inteiro. Eu posso perceber isso, eu vejo isso. E Ele vai estar comigo o tempo todo. Me glorificar. É interessante que às vezes a gente procura, às vezes não, a gente sempre procura o louvor das pessoas. A gente quer ser sempre aprovado pelas pessoas. Aquele que é dado a tudo, né, que faz as coisas, ele gosta de ser louvado, de ser elogiado. E às vezes a gente pensa assim, o tímido não, porque o tímido é quietinho. O tímido, ele não faz as coisas porque ele tem medo de ser desaprovado. Porque ele também quer ser glorificado, ser louvado pelas pessoas. Todos nós queremos a aprovação dos homens. E Deus nos diz que quando nós nos humilhamos sobre a poderosa mão dele, Pedro vai nos mostrar isso, no tempo oportuno ele nos exaltará. Sabe como que nós receberemos a aprovação? Não dos homens, mas daquele que criou todo ser humano e os céus e a terra. Nós receberemos a exaltação dele. Ele vai nos glorificar quando nós nos ajoelharmos humildemente aos seus pés, reconhecendo a dependência dele, na morada dele, amando a ele, invocando a ele e conhecendo o nome dele. As promessas de Deus não são sugestões para nós. Elas são decretos do Rei do Universo, garantindo o seu tesouro celestial para cada um de nós. Mas nós precisamos morar com Ele. Um exercício que você pode fazer, meus irmãos, é memorizar essas promessas. Eu sugiro a você que ao invés de deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 91, memorize o Salmo 91 para você lembrar dele todos os dias. Não tendo ele em sua vida como um amuleto, mas tendo ele como um desafio.
de receber essas promessas de Deus mediante a sua morada no esconderijo do Altíssimo. Que todos os dias seja um chamar da sua atenção para estar com Ele. Que Ele esteja na sua mente, não na sua estante. Que Ele esteja em sua boca para proclamar às outras pessoas também, não somente deixado na sua casa, mas com você todos os dias. Agora, irmãos, como eu disse a vocês, o Salmo 91, ele não é apenas um conjunto de promessas isoladas, mas ele é uma passagem que aponta poderosamente para Cristo Jesus. Jesus é o verdadeiro e perfeito habitante do esconderijo do Altíssimo. Você e eu não conseguiríamos ser perfeitos habitantes do esconderijo do Altíssimo, porque nós fraquejamos. Jesus viveu em perfeita comunhão e dependência com o Pai durante toda a sua vida. João 8:29 nos mostra isso. Ele é o modelo perfeito de quem habita na presença de Deus. Tudo que o salmista fala aqui descreve sobre a proteção do Altíssimo, que se manifesta plenamente na pessoa de Cristo, não em nós. Como eu já disse no início, agora eu enfatizo para você, não adianta eu fazer uma campanha do Salmo 91 buscando as bênçãos de Deus à parte de Cristo. Porque elas não se cumprem a mim sem Jesus. Este é um salmo que aponta para Ele, e nós receberemos todas essas promessas em Jesus, não fora dele. As promessas de proteção aqui no Salmo 91 encontram sua realização escatológica, ou seja, futura e definitiva na obra redentora de Cristo Jesus. O salmista estava olhando para frente. Não é apenas uma proteção temporal agora, mas é uma proteção eterna. A salvação da morte eterna, do pecado, da condenação eterna. Tudo isso nós encontramos em Jesus. Jesus nos protege do maior de todos os nossos inimigos, que é a condenação eterna. Olha, Ele enfrentou o laço do passarinheiro, a tentação do diabo ali no deserto, no Getsêmani. Ele enfrentou a peste perniciosa, o pecado e as suas consequências. Ele enfrentou o terror noturno, a angústia do Getsêmani, de ter que suportar todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor. Ele enfrentou a seta que voa ao meio-dia, a crueldade da cruz, de ter sido pregado naquele madeiro. Ao meio-dia, o céu se escureceu, houve trevas ao meio-dia, porque Cristo Jesus enfrentou tudo isso por nós. Ele passou por tudo isso e venceu, garantindo a nós a proteção que nós não conseguimos pelo nosso esforço. Assim como Deus protegia os fiéis no Antigo Testamento, olhando para Cristo, Ele protege a nós em Cristo Jesus. Meus irmãos, o tema da proteção divina percorre toda a Escritura, culminando na promessa de Cristo Jesus. João, capítulo 10, versículo 28, Jesus diz: ninguém as arrebatará da minha mão. Não há ninguém, não há nada que nos tire da mão de Cristo Jesus. João capítulo 6, versículo 37, Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Porque a vontade do meu Pai é essa, que eles estejam onde eu estarei e eu ressuscitarei no último dia. Portanto, não há ninguém que nos arrebate da mão de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós podemos falhar por não sermos moradores da
do esconderijo da morada do Altíssimo, mas nos portarmos como turistas. E nós podemos sofrer muitos prejuízos, sermos machucados, sermos maltratados, sofrermos porque somos inconstantes, somos como turistas na presença de Deus. Mas uma coisa nós podemos encontrar todos os dias: a graça de poder começar de novo. Se até aqui você não tem encontrado essa proteção porque não tem morado de verdade, hoje é o dia do recomeço. E Cristo não apenas nos ensina sobre a proteção divina, Ele é a proteção divina. Cada promessa do Antigo Testamento encontra o seu sim e o seu amém em Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro refúgio, a fortaleza inabalável, o lugar onde encontramos a salvação eterna e segurança completa. E todos os dias nós podemos recomeçar. Você pode olhar para trás e chorar pela maneira que você pode estar vivendo. Se arrepender, se angustiar, se entristecer. Mas você não precisa continuar a sua vida nessa angústia. Você pode começar agora, em Cristo Jesus, a desfrutar da bênção que é a morada no esconderijo do Altíssimo. Mas para isso nós precisamos estar em Cristo todos os dias. Acorde com Ele, meu querido. Caminhe com Ele. Vá para o seu trabalho com Ele. Converse com os seus amigos sobre Ele. O que for necessário para você lembrar de Jesus toda hora, todos os dias, faça. Mande mensagem para as pessoas abençoando. Lembre das pessoas em oração. Faça isso. Faça o que for necessário. Anote na sua agenda para você todos os dias levantar. Coloque o despertador do seu celular. Enfim, faça o que for necessário. Mas caminhe com o Senhor todos os dias. Porque em Cristo não apenas encontramos a proteção, nós encontramos o protetor das nossas vidas. Que nós possamos nos encontrar com Ele todos os dias da nossa vida. Vamos nos colocar de pé. Senhor, nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor providenciou para nós a proteção mais segura que poderia ser providenciada neste mundo, que é Cristo Jesus. E o Senhor nos garante que nada, absolutamente, vai nos separar do seu amor que está nele, Cristo Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque, embora turistas, embora visitantes da tua presença, e não moradores como deveríamos ser, ainda assim, o Senhor não nos trata consoante as nossas fraquezas e a maneira como nós vivemos. Mas o Senhor nos segura, o Senhor nos chama, o Senhor nos atrai. Mas infelizmente, ó Deus, nós temos experimentado muitas angústias, muitos medos, muitos problemas, porque não temos morado de verdade com o Senhor. Por isso, ó Deus, cientes de que o Senhor não nos deixará sem proteção, mesmo cientes disso, o que eu quero pedir ao Senhor é que convença a mente de todas as pessoas que aqui estão da importância que é se esmerar para habitar com o Senhor todos os dias. Que o fato delas não fazerem isso vai trazer sofrimento para as suas vidas. Vai trazer angústias, medos para os seus corações. E vai fazer com que elas estejam distantes do Senhor. Deus, quantas pessoas que têm sofrido angústias, têm sofrido problemas na vida e têm achado que têm intimidade com o Senhor, mas não têm. Convença elas disso. Convença elas, ó Deus, de que quando há verdadeira intimidade
Quando nós moramos de verdade com o Senhor, saímos para trabalhar e voltamos para o esconderijo da morada do Altíssimo, vamos nos divertir e saímos com o Senhor e voltamos para o esconderijo da morada do Altíssimo, quando de verdade ela é a nossa morada. A dor, o sofrimento, eles não duram uma noite sequer. É isso que a sua palavra nos ensina. E se a dor, o sofrimento, a angústia, os problemas têm durado mais que uma noite, é porque não há intimidade com o Senhor. Nos convença disso, Deus. Convença os crentes disso, Senhor. Dê forças a para eles procurarem, ó Deus, esse abrigo que é seguro e essa intimidade com o Senhor. Que eles possam de verdade conhecer o Senhor. Que eles possam invocar o Senhor o tempo todo. E assim, com certeza, ó Deus, nós tiraremos de nós toda dor, toda angústia e todo sofrimento. Senhor, convença os crentes de que é possível estar servindo ao Senhor e mesmo assim não estar desfrutando da presença do Senhor, como Marta estava fazendo na sua casa, servindo a Jesus, enquanto Maria estava sentada aos pés dele e aprendendo dele. Quantas pessoas têm vindo à igreja, quantas pessoas têm trabalhado na igreja, mas ainda assim têm enfrentado angústia, porque acreditam que servir ao Senhor resolve tudo. Quando na verdade, antes de servir a Ti, nós precisamos aprender de Ti e ter um relacionamento íntimo de conhecer o Senhor de verdade. Ah, Senhor, convença os crentes disso, para que os corações dessas pessoas sejam sarados. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.